Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante, segue a gente lá no Instagram e vamos logo às informações. Bom, galera, parada é a seguinte: hoje, sexta-feira, nós temos aí dois jogos muito importantes na rodada. Às 7 horas da noite, o jogo mais importante entre Botafogo e CRB. A parada é a seguinte: se o jogo acabar empatado, o Vasco vencendo o Sampaio Corrêa amanhã, o Vasco fica a 3 pontos do G4, as duas equipes vão a 49. Com a vitória do Vasco, o Vasco vai a 46. Em caso de vitória de uma das duas equipes, quem vencer vai a 51 pontos e quem perder estaciona nos 48. Mesma pontuação que já tem o Goiás hoje e é o quarto colocado. Ou seja, se alguém vencer o jogo, o Vasco pode ficar a 2 pontos do G4, caso vença o Sampaio Corrêa amanhã. A diferença é que a equipe que vencer, o Vasco não consegue tirar ponto na rodada. Então, nesse caso, eu acho até que o empate seria o melhor resultado, porque a gente fica a 3 pontos do G4, mas tira 2 pontos das duas equipes e fica ainda mais próximo para poder continuar brigando para a sequência da competição. Beleza? Mas se alguém vencer aí também não é de todo ruim, porque a distância para o G4 fica ainda menor. Bom, outro jogo importante, às 9h30 da noite, o Cruzeiro joga fora de casa contra o Curitiba. E por que esse jogo é importante pra gente? Veja bem, o Curitiba hoje tem 54 pontos. Em caso de vitória do Cruzeiro, o Curitiba permanece com 54, o Vasco vencendo vai a 46 e na próxima rodada é confronto direto. O Vasco recebe em São Januário o Curitiba. E se o Vasco vencer o Curitiba, o Vasco vai a 49. Ou seja, nós podemos ficar a 5 pontos do líder. O Curitiba chegou em rodadas próximas ter 16 pontos a mais que o Vasco. E agora a distância pode cair para 5 pontos. E aí, faltando 8 jogos, talvez o Vasco até entre na briga aí pelo título. Algo que era inimaginável. Por outro lado, se o Curitiba não vencer o Cruzeiro, ele entra bem pressionado, porque as equipes de baixo passam a começar a incomodar e aí o Curitiba pode jogar ainda mais com a faca nos dentes em São Januário. Talvez vencendo o Cruzeiro nessa rodada, o Curitiba jogue mais relaxado com o Vasco, não precisando tanto do resultado. Enfim, vamos aguardar. Mas de todo modo, o Vasco pode se aproximar mais do Curitiba, caso ele perca hoje e vença o jogo na semana que vem. Que é uma notícia agora maravilhosa: o Vasco nessa sexta-feira pagou os salários de agosto, tanto para jogadores como para funcionários. A informação foi divulgada pelo companheiro Lucas Pedrosa e com isso o Vasco está em dia. Explico para vocês aqui a situação. O salário de agosto vence no dia 20 de setembro, o acordo verbal que o Vasco tem que pagar todo dia 20. O salário de setembro, que foi o mês que finalizou, ainda não venceu. Vence no dia 20 de outubro. Hoje é dia 8, daqui a 12 dias vence o salário do mês anterior. Então o Vasco pagou jogadores e funcionários do mês de agosto, que venceu no 20 de setembro e está em dia. O Vasco ainda tem uma pendência apenas com as pessoas jurídicas. Alguns funcionários são PJ, essa galera ainda não recebeu o mês de agosto, e também poucos jogadores do elenco que recebem direito de imagem. Esses dois ainda não receberam. Deve talvez receber na semana que vem. Mas jogadores não têm direito de imagem, salário em dia. E os demais funcionários que não são PJ também com salários rigorosamente em dia. É obrigação pagar salário em dia? Claro que é obrigação. Não deveria ser notícia? Não deveria ser notícia, mas infelizmente a gente está acostumado a ver o Vasco com um caminhão de salário atrasado. E nesse momento, mesmo na Série B, o Vasco conseguiu colocar os salários atrasados. Então, quando a gente tem que criticar, a gente critica bastante aqui a atual gestão, mas nesse ponto, conseguindo fazer uma coisa bacana, então a gente tem que vir aqui elogiar. É mais do que obrigação, mas, enfim, era algo que não vinha acontecendo no Vasco
nos últimos anos. Beleza? Bom, vamos virar a chavinha aí que tem alguns outros assuntos importantes, como por exemplo, o Vasco está ali negociando para poder voltar a jogar no Maracanã, participar da licitação do estádio, e vou trazer para vocês também alguns números interessantes do Vasco no Maranhão. Vocês sabiam que o Vasco já jogou 22 vezes por lá? E eu vou trazer para vocês alguns números aqui. Mas antes, se liga, gostaria de falar para vocês dela, ó, a Forte Aliança, que chegou no Vascão num momento de extrema dificuldade. O Vasco na Série B não estava bem, estava mal no campeonato. E ainda assim a Forte Aliança decidiu acreditar no Vasco da Gama e virou o nosso patrocinador oficial. Você que não conhece muito bem a Forte Aliança é uma das maiores empresas de associação de benefícios, tanto de proteção veicular quanto de proteção residencial. Eu já sou um associado da Forte Aliança. Você que quer uma proteção de qualidade, cara, eu super recomendo. Inclusive, normalmente quando você faz essas proteções, você paga de adesão em média R$300. A Forte Aliança tem a adesão mais barata do mercado, é R$100. E o melhor de tudo, eles fizeram um acordo com o Vasco e aí esse dinheiro eles não recebem. Esse dinheiro vai direto para a conta do Vasco da Gama. Se 10 mil vascaínos se associarem, só aí a gente tem R$1 milhão na conta do Vasco, 50 mil vascaínos, 5 milhões e por aí vai. Além, obviamente, do patrocínio que a Forte Aliança já paga para o Vasco. Então, você ganha porque você contrata um serviço de proteção maravilhoso e ainda pode ajudar o Vascão de quebra. Então faça igual a Forte Aliança que abraçou o Vasco e abrace também essa empresa que está chegando aí para revolucionar o mercado. Faça parte da Forte Aliança. O link está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bom, galera, tá rolando aí a licitação para poder ver quem vai administrar o Maracanã para os próximos 25 anos. E o Vasco tá querendo participar da licitação, mandar alguns jogos lá. E o nosso vice-presidente geral, Carlos Osório, gravou um vídeo explicando um pouco de toda essa situação, o procedimento e o que o Vasco está fazendo e como está se colocando nessa licitação nesse momento. Olá, torcedor vascaíno. Hoje o governo do estado do Rio de Janeiro publicou o edital de licitação do Complexo do Maracanã, uma concessão que envolve o estádio Mário Filho, estádio de futebol, e também o Maracanãzinho, por 20 anos, com possibilidade de prorrogação por mais 5. Pelas regras conhecidas hoje do edital de licitação, vão ser exigidos dos participantes um mínimo de 70 datas para jogos de futebol e também algumas datas, 12 datas, para o ginásio do Maracanãzinho. O Vasco da Gama esteve recentemente com o governador do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, eu e o presidente Jorge Salgado, para informar ao governador oficialmente do interesse do Vasco em participar da licitação do Maracanã. O Vasco enxerga o Maracanã como uma praça estratégica, é o estádio mais reconhecido do mundo, é o grande palco do futebol brasileiro e o Vasco da Gama ajudou de maneira direta e com protagonismo a criação da lenda do Maracanã. O Vasco foi o primeiro campeão da era do Maracanã e ajudou a construir a lenda fantástica desse maior palco do futebol mundial. O Vasco da Gama entende que o Maracanã, em conjunto com o nosso estádio de São Januário, poderão proporcionar um mix ideal para que o Vasco possa mandar os seus jogos. A torcida do Vasco gosta do Maracanã, o Maracanã é a casa da torcida do Vasco e nós queremos estar de volta ao Maracanã participando dessa licitação. Quais são os próximos passos? Nesse momento, o presidente Jorge Salgado determinou a criação de um grupo de trabalho para estudar o edital, com representantes da área jurídica, da área financeira, da área de marketing e também da área de projetos especiais do clube. O clube vai estar debruçado sobre todos os detalhes do edital e nós também estaremos conversando com os demais clubes do Rio de Janeiro. O Maracanã é um equipamento público, o Maracanã pertence ao povo do estado do Rio de Janeiro e, na visão do Vasco, o Maracanã pertence aos 4 grandes clubes do Rio. Então o Vasco tem interesse em discutir a participação no Maracanã com os demais clubes do Rio, com o Flamengo, com o Fluminense e também com o Botafogo, para que a gente possa ter a melhor utilização possível do estádio. O Maracanã é uma peça importante, tanto para o estádio do Rio de Janeiro, como também para o futebol carioca. O Maracanã é uma praça que valoriza o nosso futebol e nós entendemos que a volta do Vasco oficialmente ao Maracanã é bom para todo mundo. É bom para o Vasco, é bom para os demais clubes e é bom para o estado do Rio de Janeiro. Nós vamos estar aqui acompanhando esse processo e você, vascaíno, terá sempre aqui na Vasco TV notícias sobre o desenvolvimento desse caso.
Bom, galera, e para finalizar, vamos trazer alguns números aí do Vasco no Maranhão. O Vasco já jogou no estado 22 vezes, eu vou colocar para vocês na tela os números. E um detalhe curioso, vocês sabem que é o maior artilheiro do Vasco quando o Vasco joga no Maranhão, é o Bismarck, com 4 gols. E o vice-artilheiro é o Nenê, com 3 gols marcados. O Nenê, se fizer um golzinho, já se iguala ao Bismarck e se torna o maior artilheiro do Vasco quando joga lá no Maranhão. Até título o Vasco já ganhou no Maranhão, coloquei para vocês na tela aí na década de 80. E um fato curioso também, o último jogo que o Vasco jogou lá foi contra o próprio Sampaio Corrêa em 2016 e venceu por 4-0. No dia o Nenê marcou 3 gols e o outro gol foi marcado pelo Riasco. Um show do Vasco, salvo engano, foi na abertura da Série B. O Vasco estava muito bem, inclusive foi naquela sequência de quase 40 jogos invictos que o Vasco ficou. Naquele ano o Vasco dava na tapa da cara do Flamengo de à torta e à direita, inclusive ficamos 10 jogos sem perder para eles e os eliminamos 3 vezes no mesmo ano, na Taça Rio, na Taça Guanabara e também na Copa do Brasil. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. O Vasco dá muita sorte quando joga aí no Maranhão e que o histórico se repita amanhã. E hoje tem esses 2 jogos importantes que eu falei para vocês. Tanto o jogo do Botafogo e CRB, como também o jogo entre Cruzeiro e Curitiba. Então, ó, secador ligado, dedinho no controle remoto. Mas rodada boa é quando o Vasco ganha. O Vasco não tem que fazer a sua parte amanhã. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais à noite o Dieguinho chega com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento o Dieguinho volta. Vai estar junto, valeu! Fui! Alalalá.